Josué capítulo 4, nós vamos ler o capítulo inteiro. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar onde parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que a planta dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: Quando, no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber os vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Com qual das duas frases você mais se identifica? Grandes vitórias sucedem grandes lutas. Grandes lutas precedem grandes vitórias. Com qual das duas você mais se identifica? Grandes vitórias sucedem grandes lutas precedem grandes vitórias. Uma prestigia mais as lutas que as vitórias. Outra destaca mais as vitórias que as lutas. As frases indicam como você vê a vida, como você enfrenta as lutas e, de alguma forma, também revela quem é você em toda a sua trajetória. Quero contar para você uma história. A história de uma menina chamada Caterine.
E a história dela diz o seguinte: eu estava caminhando por uma rua mal iluminada, tarde da noite, quando ouvi gritos abafados vindo de trás de um grupo de arbustos. Alarmado, segui mais devagar para poder escutar e entrei em pânico quando percebi que o que estava ouvindo eram os ruídos inconfundíveis de uma luta. Grunhidos fortes, esforços desesperados, tecido sendo rasgado. A alguns metros de distância, uma mulher estava sendo atacada. Será que eu deveria me envolver? Estava apavorado, temia por minha própria segurança e amaldiçoei a minha súbita decisão de fazer um trajeto diferente para casa naquela noite. E se eu me tornasse mais um número nas estatísticas, será que eu não deveria simplesmente correr até o telefone mais próximo e chamar a polícia? Embora parecesse uma eternidade, as deliberações na minha cabeça demoraram apenas alguns segundos. Mas os gritos da garota já estavam ficando mais fracos. Eu sabia que precisava agir com rapidez. Como poderia me afastar de uma situação como essa? Não, resolvi finalmente, eu não deveria dar as costas ao destino dessa mulher desconhecida, mesmo que isso significasse arriscar a minha própria vida. Não sou um homem valente, nem atlético. Não sei onde encontrei a coragem moral e a força física, mas quando finalmente decidi ajudar a garota, senti uma estranha transformação. Corri para trás dos arbustos e arranquei o agressor de cima dela. Engalfiados, caímos no chão, onde lutamos alguns minutos até que o agressor deu um salto e fugiu. Ofegante, pus-me de pé com dificuldade e me aproximei da garota, que estava soluçando agachada atrás de uma árvore. Na escuridão, eu mal via a sua silhueta, mas sem dúvida percebi como tremia do choque. Sem querer assustá-la ainda mais, primeiro falei com ela de longe. Está tudo bem, disse em tom tranquilizador. O homem fugiu. Agora você não corre mais perigo. Houve um longo silêncio. E então ouvi suas palavras ditas com espanto e assombro. É você, papai? E então de trás da árvore saiu a minha filha mais nova, Caterine. Nós não conseguimos apagar os momentos ruins e trágicos das nossas vidas. Não podemos apagar da memória os sofrimentos, mas devemos construir memoriais e pensar como pensou Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Li essa história para uma pessoa, uma mulher, e perguntei para ela: quando Caterine, se ela tivesse que passar mais uma vez naquela mesma rua, do que você acha que ela se lembraria? E ela me disse: meu pai me salvou aqui. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, disse Jeremias. O Rio Jordão, meus irmãos, é uma bênção. Rio Jordão cobre a Síria, parte da Síria, cobre a Jordânia e cobre Israel. Jordânia tem esse nome exatamente por conta do Rio Jordão. Entretanto, nesse texto, o Rio Jordão é uma vitória a ser conquistada. É um grande desafio para se chegar à terra prometida. Como atravessá-lo, sobretudo em épocas de inundação? A ordem foi simples: sigam aquela arca da aliança. Sigam a arca da aliança. Deus se manifestava através da arca da aliança. Dentro dela estavam as tábuas da lei. A arca da aliança era a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Era a representação de Deus, neste caso, adiante do seu povo. Deus estava na arca da aliança, rompendo barreiras e abrindo as portas.
Lá estava o povo de Deus. De um lado, o passado de escuridão e de escravidão no Egito. Um tempo sofrido e difícil, uma travessia longa no deserto. Do outro lado, a terra prometida, um futuro a ser vivido, um lugar a ser conquistado. Entre o passado e o futuro estava o Rio Jordão. 12 sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, e o povo precisava ficar pelo menos 2 quilômetros de distância, ou pouco menos que 2 quilômetros de distância. Ao pisarem lá, os sacerdotes, ao pisarem na água, as águas foram cortadas, de uma maneira extraordinária, como aconteceu no Mar Vermelho. O povo foi passando, olhando para os lados e vendo aquelas paredes sendo construídas, paredes de água, enquanto seus pés estavam atravessando absolutamente enxutos naquele lugar e naquele canto. Mas para que eles não se esquecessem de onde eles vieram, de como aquele obstáculo foi vencido. E quem fez toda aquela obra? O Senhor deu uma ordem: vocês vão construir 2 memoriais, com 12 pedras cada um, cada pedra representando uma das tribos de Israel, que para nós representam as famílias que estavam compondo aquele povo que ali estava. A primeira pilha de 12 pedras ficou no leito do Rio Jordão, e é um simbolismo especial para isso. Francis Schaeffer, pastor, filósofo, escritor, teólogo, lembra de uma pedra num lago perto de Genebra. Nessa pedra está escrita a seguinte mensagem: quando ler isto, chore. Segundo ele, alguém esculpiu essa frase na pedra porque, se ela estivesse sendo lida, é porque o nível da água estava tão baixo, havia tanta aridez, era sinal de que o povo estava passando sofrimento, e era um sinal para que quem pudesse ler aquilo chorasse, se solidarizasse com o povo. A pedra em Genebra era um memorial de tristeza. As pedras no leito do Rio Jordão era uma referência, um memorial de alegria e de festa. Era a ideia clara: olha aquela pedra, atravessamos o rio, já estivemos ali, atravessamos a pés enxutos, e sabe quem fez isso? Foi o Senhor quem fez isso por nós. Era um memorial de alegria. As outras 12 pedras que formavam a outra coluna e o outro memorial revelam uma história ainda mais emocionante. 12 homens tomaram cada uma pedra do lugar em que pisaram os sacerdotes, ou seja, pegaram a pedra que estavam sob a Arca da Aliança, colocaram essa pedra no ombro e carregaram ao longo do rio até o acampamento. E ali no acampamento eles colocaram e construíram essa coluna, e aquela coluna se tornou um memorial do cuidado de Deus na vida deles. Quando eles olhavam para o futuro e pensavam nas dificuldades que eles deveriam enfrentar, nos problemas que estavam diante dos seus olhos, na sua limitação, na sua pequenez, eles se lembravam de quanto eram pequenos em razão dos desafios que estavam diante deles, mas olhavam para aquela pedra e lembravam que o Senhor os conduziu até ali, e que toda a vitória que aconteceu até ali foi uma obra generosa de Deus. Olhando para aquele memorial, eles se lembravam da presença poderosa de Deus ao lado deles, que nada aconteceu por acaso, mas que a mão do Senhor estava com eles. Memoriais são marcas das lutas, marcas das vitórias, e eles devem ser trazidos à memória. Nós não podemos nos esquecer, nós precisamos construir memoriais. Do memorial do Jordão, 3 lições valem para eles, e vale para nós hoje também. A primeira lição: a fidelidade de Deus até ali e a certeza da sua fidelidade para sempre. O memorial do Jordão marcava a fidelidade do Senhor. Para eles era a certeza: Deus é fiel. Para nós é a mesma convicção. O mesmo memorial traz para nós essa convicção e essa certeza: Deus é fiel. A fidelidade do Senhor se revela na nossa vida de várias formas. Eu quero sintetizá-la numa frase: o Senhor que nos trouxe até aqui nos levará até o final. O Senhor que nos trouxe até aqui nos levará até o final.
O memorial era uma forma deles não olharem para eles mesmos, mas olharem para a graça divina, para o poder de Deus e para a sua ação extraordinária no meio do seu povo. A segunda lição, a importância de ensinar às gerações futuras. Pais ensinavam aos filhos, avós ensinavam aos netos. Ensinavam o quê? Ensinavam o que o Senhor fez. Construa memoriais que sirvam para você contar às futuras gerações os feitos de Deus na sua vida, na sua família. Reúna os seus familiares para testemunhar a graça do Senhor operada na sua história. Isso mantém a fé na sua família acesa. Isso faz com que na sua casa haja um testemunho contínuo. Pais contando para os seus filhos o que Deus fez na vida deles. Filhos contando para os pais o que o Senhor operou na vida deles. Assim, nós vamos ter um ambiente onde a fé é viva e a fé é celebrada. Construa memoriais. Terceira e última lição. Fazer conhecido entre as nações quem é o nosso Deus. Que Ele é um Deus vivo, é um Deus com poder real, é um Deus que está presente no mundo. As nações conheceram Deus através de Israel. Israel era um agente para tornar o nome do Senhor conhecido. Construa memoriais para que seus amigos conheçam a Deus através de você, para que vejam Deus em você. Esse é um testemunho para fora, vai além da nossa casa, vai além do nosso ambiente familiar. É um testemunho que corre por vários outros espaços para que as pessoas possam perceber os feitos de Deus na sua vida. É uma maneira de nós nos tornarmos ainda mais compromissados com o Senhor e levar isso de forma compromissada para outros lugares também. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, e antes de ser pai de José, o governador do Egito, deixou para trás os seus pais, receando ser morto pelo seu irmão. No caminho ele achou um lugar para dormir. Tomou uma pedra, usou essa pedra como um travesseiro. Sonhou. Naquele sonho ele viu uma grande escada, que vinha do topo do céu até o chão, com os anjos subindo e descendo, e Deus estava ao lado dele, e Deus disse para ele: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando ele acordou, ele estava apavorado. Ele disse: o Senhor está nesse lugar, eu nem sabia. Ele tomou aquela pedra, tomou um azeite e entornou naquela pedra, para significar aquele momento, naquela coluna que estava ali sendo erigida. Ele faz daquela pedra um memorial, constrói um memorial, para que ele possa se lembrar de que o Senhor se manifestou a ele. Muda o nome do lugar, que chamava-se Luz, e passa a se chamar Betel. O Senhor se manifestou ali. Ele constrói um memorial para que isso venha sempre à sua mente, para que isso não seja esquecido, para que isso não seja abandonado. Esse memorial revela uma profunda experiência com o Senhor, para que nada daquilo caísse no esquecimento, para que isso não fugisse da sua memória. Grandes lutas precedem grandes vitórias. Grandes lutas precedem grandes vitórias. A cada vitória dada por Deus a você, construa memoriais. No meio de cada batalha que você enfrentar, olhe para os memoriais anteriores. Olhe para as pedras que foram colocadas no leito do rio Jordão. Lembre-se das pedras que foram para o acampamento. Lembre-se dos feitos de Deus na sua história, na sua vida, e ao longo da sua vida faça desses memoriais um lugar de agradecer ao Senhor, de reconhecer que Deus estava ali, que ainda que você não soubesse naquele instante, quando você olha para trás e vê, você pode reconhecer como Jacó reconheceu: o Senhor estava ali e eu nem sabia. Cada memorial é um símbolo
da nossa gratidão a Deus. Quantos memoriais você tem na sua vida? O que você tem para agradecer ao Senhor? Olhe para trás e veja em tantos momentos extraordinários da sua vida, tantas lutas que você atravessou, tantos momentos difíceis pelos quais você precisou passar, e você ali poderia e pode hoje, na sua mente, no coração, criar esse memorial para olhar para trás e dizer: o Senhor esteve ali, e perceber a fidelidade do Senhor, para dizer com todas as letras: o Senhor que me trouxe até aqui é o mesmo Senhor que me levará até o final. Construa memoriais e conte para as futuras gerações. Compartilha isso dentro da sua casa, compartilha com seus descendentes e também com seus ascendentes. Experimente esse momento onde você vai poder compartilhar os feitos de Deus na sua vida, na sua casa, para que na sua casa haja uma fé viva e não uma fé artificial. Conte para os seus amigos, testemunhe, vá além da sua casa, para que eles percebam Deus através de você e reconheçam que em você há a presença de Deus. Nosso desafio de hoje: construa memoriais.